Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, vamos voltar aos nossos estudos a respeito do livro de C.S. Lewis, Os Quatro Amores, da editora Thomas Nelson Brasil. Então, como todos já sabem, a proposta deste canal é fazer uma leitura analítica, né, de cada livro que decidirmos ler. E o primeiro destes livros que vamos ler é o do C.S. Lewis. Bem, espero que vocês estejam acompanhando aí os primeiros vídeos, porque, se eu não me engano, eu já estou no quarto vídeo comentando a respeito deste livro de C.S. Lewis. E nós paramos no vídeo anterior no prazer de necessidade, né? O qual já foi comentado por nós, né? Avaliado por nós a respeito do que C.S. Lewis propõe. Agora hoje nós vamos falar a respeito do prazer de apreciação. É importante deixar claro que nós permanecemos no primeiro capítulo, e porque C.S. Lewis trata sobre esse segundo prazer em seu primeiro capítulo ainda. Então, ele começa falando, amigos, que é desnecessário e se abre para todo tipo de luxúria e vício. O prazer necessidade é desnecessário. Por quê? Por que ele é desnecessário? Porque nós não dependemos dele para a nossa sobrevivência. É apenas um adicional à vida, entendeu? Apenas algo que não depende de que nós façamos uso dele. Não depende de que nós despertemos esse prazer em nós. Porque ele não é motivado por um desejo, assim como o prazer e necessidade. O prazer e necessidade, ninguém vive sem comer, nem beber. Agora, o prazer de apreciação é desnecessário, segundo C.S. Lewis. Porque qualquer pessoa vive sem apreciar, né? Sem observar a beleza da criação de Deus. Qualquer pessoa vive. Então, ele se abre, por esta razão, ele se abre a todo tipo de luxúria e vício. Por quê? Porque por ele ser desnecessário, nós não temos limites. Ele pode, nós podemos viver em função, né, desse prazer, o que vai descaracterizá-lo, vai deixar de ser prazer apreciação e vai voltar a ser um prazer necessidade. E você vai tornar-se dependente. E ele vai deixar de ser desnecessário e vai passar a ser necessário para a sua alegria, para o seu contentamento, alegria. Porque sem aquele objeto que outrora era apenas um prazer de apreciação, que suscitava em você, agora tornou-se algo que você não vive, né, sem experimentar, e usa de meios errôneos para alimentar aquele vício. Tornou-se vício, tornou-se luxúria. Então, C.S. Lewis ainda continuou falando: quando prazeres de apreciação estão em evidência, inclinamos-nos a fazer afirmações sobre o objeto no presente, no tempo presente. Então, quando os prazeres e necessidade, o que ele quer falar com isso? Quando esse prazer e necessidade está em evidência, está atuando em nós tendemos a fazer afirmações no presente, né? Já no prazer e necessidade é algo que é passado, porque só após você satisfazer seu desejo você vai poder fazer alguma apreciação, né? Como beber água, após beber água você vai, nossa, que água boa, que água gostosa, mas já passou, né? Agora, o prazer necessário, enquanto você aprecia, enquanto você está apreciando, que desperta essa vontade de
expressar os sentimentos que aquele objeto desperta em você, né? Então, C.S. Lewis, ele continua dando exemplos, né? Ele já citou este exemplo que eu vou ora citar, que é o especialista em vinhos. Um especialista em vinhos, segundo C.S. Lewis, ele é um exemplo bem propício, né, para caracterizar o prazer de apreciação e aquilo que ele gera, os sentimentos que ele aflora no ser humano. Porque o especialista de vinhos, amigos, ele chega ao vinho com aquela ideia, né, de que eles merecem toda a sua atenção. E aquele vinho, aqueles vinhos ao qual ele experimenta, ele justifica a tradição, o treinamento que ele tão arduamente teve que passar a fim de tornar-se um especialista, né, em experimentar o vinho, e o desprendimento, né? Ele teve que renunciar a muitas coisas a fim de tornar-se um especialista em vinhos. Então, ele deseja que o vinho seja preservado e mantido em toda boa condição, né? Ele trata aquele vinho como algo especial na sua vida, como algo para o qual ele dedicou tempo, ele dedicou esforço, renúncias, né? Sacrificou-se. Então, não por razões pessoais inteiramente, né? Mesmo, e C.S. Lewis ainda chega a descrever uma ocasião e ele quer dizer que aquele desejo, aquele prazer de apreciar o vinho, ele vai acompanhar o especialista durante toda a vida. E C.S. Lewis diz, mesmo no leito de morte, ele preserva um carinho especial pelos vinhos, né? Ele até cita que ele ficaria horrorizado se ele soubesse que C.S. Lewis estivesse experimentando o vinho um vinho bom, né? Um vinho especial, um vinho de renome. Por quê? Porque C.S. Lewis não tem nenhuma experiência nessa área. Porque C.S. Lewis não foi treinado. C.S. Lewis não foi treinado a apreciar, a degustar, a saborear o vinho, né? Então, para o especialista, seria um desperdício, né? Estaria desperdiçando o vinho, colocando ele na mão de C.S. Lewis. Então, esse é um exemplo bem claro. Então, você entende que o prazer de apreciação não está restrito a um momento, como o prazer e necessidade, a um instante. O especialista de vinho, ele não é saciado, porque durante toda a vida ele tem aquela impressão, ele tem aquele respeito ao vinho, ele tem aquele interesse pelo vinho, né? E ele ama os vinhos. Não é à toa que ele se dedicou tanto para tornar-se um especialista, né? Então esse é o prazer de apreciação. E o exemplo que deixa isso bem evidente para nós é o especialista em vinhos, né? Então ele não torna a sua profissão ou ele não é escravizado pelo vinho, ele não é viciado pelo vinho. Ele aprecia o vinho na exata medida que é necessário para cumprir esse propósito e despertar em seu interior o prazer de apreciação, né? Então, o ponto de partida para toda nossa experiência é a beleza. O prazer de apreciação é o ponto, segundo C.S. Lewis afirma, é o ponto de partida para toda a nossa experiência da beleza, né? Ele é o início, é a origem, é o start, né, desse sentimento que a beleza desperta em nós. A beleza, ela é algo objetivo, ela é algo que está presente na criação, na natureza, né? E tantas outras coisas, até mesmo em obras humanas, em edificações humanas, é algo belo, né? Até na própria criatura, no ser humano, quando nasce uma criança,
Eu tenho um filho que já falei aqui de 7 meses, eu andei com ele na rua, constantemente pessoas param, dengam e sorriem para a criança, nem olham para mim, às vezes me ignoram, entendeu? Mas para a criança ela, por quê? Porque a criança é bela. Ela vem, ela traz consigo uma beleza, beleza que nós compreendemos, o ser humano compreende, ele tem esse senso de beleza. Pode ser que ele a ignore, né? Ele a despreze e faça de conta que ela não existe. Mas a beleza está presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então, C.S. Lewis continua afirmando que entre os prazeres sensuais e os que são estéticos não existem fronteiras, mas sim uma continuidade sem emendas entre o prazer sensual dos perfumes do jardim e a satisfação com o campo ou com sua beleza, como um todo, ou mesmo da nossa satisfação com pintores ou poetas que tratam dele. Aqui C.S. Lewis ele tá abordando a linha tênue, né, que há entre você apreciar e aquela sua apreciação tornar-se, o prazer de apreciação tornar-se um prazer sensual, né? Porque é tendencioso, como ele fala, é algo que o homem, se ele não for bem assessorado, como ele falou na introdução, esse prazer torna-se algo, torna-se um monstro na vida do ser humano, na vida do indivíduo, né? Torna-se um monstro que vai castigá-lo, que vai tornar um anseio insaciável, né? Por aquilo que era apenas um prazer e necessidade. Por ele ser o ponto de partida, você tem que saber moderadamente fazer uso desse prazer e não se apegar a um único objeto, não se apegar a uma única a uma única coisa, né, que desperta esse sentimento em você. Porque caso você faça isso, é muito provável que aquela coisa a qual você apreciava torne-se algo que você não te sacia mais. Você tem que ir constantemente, imoderadamente, irrestritamente, tem que se alimentar daquilo, tentando, buscando satisfação, buscando saciar esse seu desejo, esse seu sentimento, que iniciou apenas com prazer de apreciação, né? Então, é algo que deve ser cultivado, cuidado e experimentado moderadamente, né? Segundo tratar de forma paciente, calma, né? E pulverizar em vários objetos, né? Pulverizar, porque ficar só concentrado em um, aquele objeto vai, ou aquele ser, né, vai trazer malefícios para a sua vida. Então, entre o prazer sensual e o prazer estético, é contínuo. Não há interrupção entre eles. Você está aqui, C.S. Lewis quer falar que enquanto você aprecia, no passar dos dias, no passar do tempo, dos anos, aquilo pode vir a tornar-se e passar a ser um prazer sensual, ao invés do prazer estético que gera o prazer de apreciar, né? Então, não há fronteiras entre a sensualidade e o estético. Por isso, aquilo que eu falei e reitero, né? Necessidade de ter moderação. Então, com tudo acontece com todos. Ou mesmo na nossa satisfação com pintores e poetas, né? Admirar um quadro, conhecer a história de um pintor e se atrair por ela. Nós devemos nos preocupar sempre em deixar isso em seu devido lugar, como objeto que desperta prazer de apreciação, né? Então é o sentimento que impediria uma pessoa arruinar uma pintura, mesmo que não
que não fosse o último homem vivo, que fosse o último homem vivo e estivesse prestes a morrer. É o prazer de apreciação. O prazer de apreciação é o mesmo que impediria uma pessoa arruinar uma pintura, mesmo que fosse o último homem vivo e estivesse prestes a morrer. Entenderam? Ele pega um exemplo radical, extremo, né? Vamos imaginar uma guerra nuclear, né? E sobrou um único homem, todos morreram, só tem um único homem, e este homem está com um quadro de Leonardo da Vinci, né? Esqueci. Então, esse quadro é valioso, né? Avaliado em milhões de dólares. Mas o fato dele não destruir aquele quadro não significa que seja... Não é pelo valor que o homem adere ao quadro, né? Não é pelo valor que o homem determina pelo quadro. Não é pelo valor de ele ter sido pintado, mas pela história do pintor, isso é verdade, pela história do pintor Leonardo da Vinci, que é muito conhecido por nós, e pela história do quadro, aquele prazer de apreciar permanece no homem, mesmo que ele esteja já prestes a falecer, a morrer, né? E ele não vai rasurar, ele não vai arruinar aquela pintura, porque ele tem um apreço, ele tem um prazer que é suscitado nele por aquele quadro. Então nós pronunciamos um muito bom momentâneo, bastante parecido com o que fez o Deus Criador. C.S. Lewis não faz referência bíblica, mas nós estamos fazendo uma leitura analítica, né? Nós precisamos recorrer a essa citação que encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que está presente na página 31 do livro. Então, nós pronunciamos um muito bom momentâneo, bastante parecido com o que fez Deus, o Criador. Quando vemos algo belo, quando vemos algo que desperta em nós o prazer de apreciação, como as cachoeiras do Iguaçu, né? Aquelas cachoeiras enormes, várias cachoeiras, uma se misturando com a outra, que desaguam no mesmo rio. Aquilo é belo demais. Então, não há como chegarmos ali, diante daquelas cachoeiras, daquela pomposidade, né? E simplesmente ignorarmos. Nossa, eu pensei que fosse melhor. Nossa, eu gastei o dinheiro todo para vir para cá, para visitar isso aqui, porque me falaram que era bonito demais. Mas não gostei, não gostei. Essa é uma reação que eu acredito que você não vai encontrar ninguém ali. Pelo contrário, você vai encontrar todos basbacados, né? Todos surpreendidos com aquela natureza, com aquelas cachoeiras que são lindas de fato. Então, quando isso é oferecido a uma mulher, o prazer de apreciar, chamamos admiração. Quando oferecido a um homem, chamamos admiração do herói. Quando fazemos com relação a Deus, é simplesmente a adoração. Então, ele está falando do prazer apreciativo, né? Quando o objeto de apreço é a mulher, o nome dado é admiração. E quando o objeto de apreço é o homem, né, chamamos a admiração de um herói ou do herói, né? Quando o fazemos com relação a Deus, é simplesmente adorar, apreciar a beleza divina, a grandiosidade, a supremacia de Deus, né? Então, o amor, necessidade que é a consequência, que é o próximo nível, né? O próximo estado do homem, após o prazer de apreciação, o amor necessidade, ele clama a Deus a partir de nossa pobreza, né? A partir de nossa miserabilidade. Então, Calvino aqui vai tratar de 3 amores, né? O qual eu falei há instantes, o prazer apreciativo. Ele usa na classificação
admiração do herói e adoração a Deus, né? Então ele vai descrever esses 3 amores. O amor, necessidade, clama a Deus a partir de nossa pobreza. O amor, dádiva, deseja servir ou mesmo sofrer por Deus. O amor apreciativo diz, damos graças a Ti por sua grande glória. Né? Então cada amor tem sua particularidade, sua função. Nenhum confunde-se com o outro. Né? Não há confusão. Quando vivido, experimentado de maneira ordeira. Né? Então, os 3 elementos do amor se misturam e sucedem um ao outro de momento a momento. Então, não há confusão, desde que seja obedecido à natureza e de forma cautelosa, de forma inteligente, sábia. Né? A sabedoria, ela refere-se ao nosso comportamento, né? A forma que lidamos com a realidade. A sabedoria. Então é necessária sabedoria para vivenciar e experimentar esses amores e aplicá-los às suas devidas finalidades e propósitos. Então, eu encerro aqui, né? O vídeo já está longo demais, mas no vídeo seguinte, nós iremos tratar a respeito dos 2 tipos de amor que tratam daquilo que não é pessoal e demandam necessidade especial que C.S. Lewis trata ainda no primeiro capítulo. Mas antes eu queria fazer uma observação de algo que C.S. Lewis fala no seu livro ainda a respeito do amor e necessidade. Ele diz, talvez nenhum deles, exceto o amor e necessidade, né? Nenhum deles, amor dádiva, amor apreciativo e amor necessidade. Então, unicamente o amor necessidade existe isoladamente, em pureza química, por mais do que alguns segundos. Por mais do que ele dura, né? Ele tem durabilidade, né? Ele acompanha por toda a nossa vida, né? O amor necessidade em muitos aspectos, né? Então, aí, a partir daí, C.S. Lewis vai tratar sobre amores, 2 tipos de amores que demandam um tratamento especial. Né? Eu já vou adiantar para vocês, é o amor à natureza e o amor à pátria, o que chamamos de patriotismo. Né? Então, ele vai discorrer muito precisamente a respeito desses amores e como eles devem ser exercidos, né, vivenciados. Amigos, é isso aí. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Peço a vocês que, se tiverem gostado, deem um joinha, né? E logo eu estarei publicando o vídeo tratando ainda do capítulo 1 de C.S. Lewis. Deus abençoe a todos.